Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda videoaula, né? Nós sabemos que agora, como eu já havia conversado, que será assim durante alguns dias. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos, eu daqui, você daí, vamos refletir sobre a frase do dia, assim como é a nossa rotina lá na escola. A frase de hoje é: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Robert Collier. Então, o sucesso fala nessa frase que o sucesso é quando nós nos esforçamos, né, dia a dia. Fazemos, dedicamos, esforçamos para a gente poder adquirir sucesso. O que é sucesso? Sucesso, às vezes, para você é passar de ano, é crescer e ter uma determinada profissão, mas para isso, segundo essa frase, fala que nós devemos nos esforçar, nos dedicar. É assim, por exemplo, quando você começa uma nova série. Você começa uma nova série escolar, você quer o que no final do ano? Que você passe de ano, que você passe daquela série que você estava para uma nova série, não é? E para isso, no decorrer do ano, você faz todas as atividades, é um aluno frequente, estuda, se dedica, faz todos os trabalhos. Esses são os pequenos esforços que você faz no decorrer do ano, que no final do ano gera o quê? Suas notas boas, sua aprovação, né? Então você vai para uma outra série. É assim na vida. Quando a gente tem um objetivo, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente batalha e o sucesso vem através desse esforço, dessa dedicação, tá bom? Nossa aula de terça-feira é de ciências, hoje é 31 de março, tá? Então hoje nós vamos falar de ciências e sobre a estrutura da Terra. Como é formada a Terra, né? O nosso planeta, o planeta em que nós vivemos. Como será que é a formação dele? A formação dele vocês vão ver no decorrer das aulas, no decorrer da aula de hoje, mais na frente também vocês verão. Hoje nós vamos falar sobre as camadas dele, tá? Nós vamos ver que o planeta, ele não é só um círculo oco, né? Ele tem algumas camadas, nós vamos ver como. O ser humano realiza diversas viagens ao espaço, mas até hoje não conseguiu chegar ao centro da Terra. Então, por mais que tenha havido algumas idas, né, algumas viagens aí no espaço, não teve comprovação de que o ser humano se chegou ao centro da Terra. Através dos estudos que temos sobre a Terra, sabe-se que a Terra é composta principalmente por rochas sólidas e derretidas. As rochas sólidas são as rochas firmes, duras, e as derretidas as que foram derretidas devido ao calor. Esse material, ele está organizado em 3 camadas. Quando fala que esse material, nós estamos falando de que material? Nós estamos falando das rochas sólidas e das rochas derretidas, pelas quais a Terra é composta, né? E essas camadas são 3, tá? É a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, a Terra, ela é composta principalmente, gente, principalmente, não é só de rochas derretidas e rochas sólidas, mas é principalmente por rochas sólidas e rochas derretidas, que são rochas mais duras e as derretidas devido ao calor intenso, tá? E esse material, ele está dividido em 3 camadas, tá? Em crosta terrestre, em manto e em núcleo. Vamos ver a primeira camada da Terra, que é a crosta terrestre. Como vocês podem observar pela seta aqui, a crosta terrestre, ela está na superfície, ou seja, nós podemos dizer que ela está por cima da Terra, ela está cobrindo a Terra. Ela é a primeira camada. Crosta terrestre é a camada superficial da Terra, que está na superfície, está por cima. Aquela que se manifesta externamente e que é composta por rochas e minerais. Então, a crosta terrestre é a primeira camada da Terra, é a que está na superfície e ela que tem o quê? As rochas e os minerais. Outra definição de crosta também
é que pode considerá-la como a camada mais sólida do planeta. Ela não é composta, que aqui em cima fala, por rochas e minerais. As rochas são firmes. Então, nós podemos dizer que ela é a primeira camada da Terra e ela é a camada sólida do planeta. Então, gravem isso, a crosta terrestre, ela é a primeira camada da Terra, é a camada superficial e é formada por rochas sólidas, ok? Agora vamos para o manto. Manto é a segunda camada da Terra. Ele está localizado entre a crosta e o núcleo. Então, nós vimos aqui, ó, essa setinha é a crosta, que nós acabamos de ver, que é a camada superficial da Terra, que é a mais firme, né? Que é formada por rochas. E temos, depois da crosta, a segunda camada, que é o núcleo. E aqui fala que é a profundidade do manto, é de 30 quilômetros abaixo da crosta até 2.900 quilômetros. E por essa razão, por ele estar tão abaixo da superfície, a temperatura do manto chega a atingir 2.000 graus centígrados nas regiões mais profundas. Viu que ele tem a variação de 30 a 2.900 quilômetros de distância da crosta terrestre? Então, por essa razão, ele é superaquecido, acontece superaquecimento e chega a 2.000 graus. É uma temperatura muito, muito, muito quente, gente. A composição do manto, ela é formada por silicatos de ferro e de magnésio. O manto é a maior das camadas terrestres, com 83% do volume do planeta e 67% da sua massa. Então, vamos recapitular. Primeira camada é a crosta terrestre, que ela é a camada superficial, a primeira camada da Terra, formada por rochas. Aí a segunda camada é o manto, né? Ele está logo abaixo da crosta terrestre, e esse logo abaixo aqui fala que varia de 30 a 2.900 quilômetros de profundidade. Por essa razão ocorre o superaquecimento, que pode chegar a 2.000 graus. Vamos agora para o núcleo, que é a terceira camada da Terra. O núcleo, ele é a camada interna da Terra, ou seja, ele está lá no meio. Aqui nós temos a crosta terrestre, que nós já vimos, que é a primeira camada. Aqui nós temos o manto, que nós vimos também, que é a segunda camada. E o núcleo, que ele está lá no meio da Terra, com os maiores níveis de pressão de temperatura. Nós não vimos aqui que o manto ele tem um superaquecimento, o núcleo também tem. O núcleo está logo depois do manto, então ele está bem no meio da Terra, tá? Sabemos que o planeta Terra é subdividido em 3 principais camadas, que é a crosta, o núcleo e o manto. Então, nós vimos que tem crosta, manto e núcleo, né? Na sequência, primeira camada, crosta terrestre, que é a camada superficial da Terra, formada por rochas. E a segunda camada é o manto, que está depois da crosta terrestre, que ele, por ser segunda camada, estar mais profundo da Terra, ele tem um superaquecimento, né? E nós temos o núcleo, que é a terceira camada, que está lá no meio da Terra, que também tem uma alta temperatura, assim como o manto. Vamos recapitular o que nós vimos hoje. Hoje nós vimos que a Terra, ela tem 3 camadas. Primeira camada é a crosta terrestre, que é a camada superficial, que está por cima da Terra, e ela é formada por rochas. Nós temos a segunda camada, que é o manto, que ele está mais profundo do que a crosta terrestre e ele é superaquecido. E a terceira camada é o núcleo, que ele está depois do manto e também sofre uma grande pressão de temperatura. Agora nós vamos para as orientações das atividades. O que é que eu preciso de vocês?
Vocês já assistiram a videoaula, a tia Flávia já deu uma explicação sobre as 3 camadas da Terra, né? Já está muito bem explicado. A vantagem do vídeo é, tá com dúvida, esqueceu, alguma coisa que ficou meio sem entender, não ficou muito claro, volte o vídeo, veja de novo. Nós vamos fazer o nosso lema assim como nós fazemos lá na escola. Não vamos embora com a dúvida, não é? A dúvida ela tem que ser sanada, ela tem que ser esclarecida, não pode passar com dúvidas, porque senão você não aprende, não é isso que nós queremos, né? Depois da videoaula, vocês vão ler na página 204 e 205 do livro de vocês, tem um texto sobre as camadas da Terra, que é o que nós vimos agora no vídeo que eu falei para vocês. Então, vocês vão ler com muita atenção esse texto. Se não entendeu, leia de novo. Se tem alguma palavra que você não entendeu, recorra ao Google ou recorra ao dicionário, tá? O que vocês preferirem, para vocês saberem o significado das palavras, tá bom? Para você entender o texto. Observe bem os esquemas, as imagens que vai ter no livro, que também dá uma clareada muito boa na cabeça da gente as imagens, porque tem aqueles esqueminhas explicativos. Preste muita atenção. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão acessar esse QR Code, que também vocês já fizeram atividades com QR Code, né? Vocês vão acessar o QR Code e vão ver um vídeo. Tia Flávia escolheu, dentre vários vídeos, um vídeo que não é tão longo, é um vídeo curto, porém é um vídeo bem esclarecedor sobre esse mesmo tema, tá? Sobre as 3 camadas da Terra: crosta terrestre, manto e núcleo. Então vocês vão ver o vídeo com muita atenção. Sugiro que vocês façam a mesma coisa. Às vezes a pessoa falou rápido, às vezes você se distrai em um determinado momento, volta o vídeo. Essa é a vantagem da videoaula, tá? Você pode voltar e esclarecer suas dúvidas sempre que vocês quiserem. Depois que vocês fizeram esses 3 passos, assistiram a videoaula do Tia Flávia, leram o texto do livro e assistiram o vídeo que a Tia Flávia sugeriu através do QR Code, vocês vão na folha com pauta, que tá lá em anexo nas atividades lá, que o seu pai vai acessar, a mãe vai acessar, tá? Vocês vão fazer um relatório, um resumo, escrever com as suas palavras sobre o que vocês conseguiram entender, o que acharam interessante, o que acharam de mais importante, sobre as 3 camadas da Terra: crosta terrestre, manto e núcleo, tá bom? Vocês vão comparar. Lembra quando eu falo para vocês que não existe uma resposta totalmente errada, existe uma resposta que é incompleta? Esses 3 ferramentas de estudo que vocês estão tendo nessa aula de ciências, que é a minha videoaula, que é o texto do livro e que é a videoaula que a Tia Flávia indicou, vocês têm 3 ferramentas falando sobre o mesmo tema. Então tá muito mais fácil de você completar uma informação com a outra, não é? Às vezes eu não falei alguma coisa que no vídeo falou, que no livro falou. Isso vai servir para vocês fazerem essa atividade, porque vai ser um resumo, um texto muito mais completo. Tá? Eu sei que vocês fazem esse exercício diariamente comigo em sala, sei que vocês são capazes, vai dar tudo certo, tenho certeza disso, tá? Vou ficando por aqui, nossa aula de ciência está encerrada, até a próxima aula, tá? Beijo, fiquem com Deus.